O preço do leite nas prateleiras dos supermercados está na média de R$ 5 e em pouco tempo poderá estar ultrapassando a casa dos R$ 6. Os altos custos para manter a produção leiteira neste período de inverno resultam no reajuste do valor desta bebida tão importante no dia a dia de muitos brasileiros. As secas que o estado teve no início deste ano na região oeste e meio-oeste estão sendo sentidas agora no bolso do consumidor. Isso porque a preparação para a produção leiteira começa bem antes de entrar o inverno. Boa parte da alimentação do gado nesse período mais frio é a base de silagem de milho. Com a falta de chuvas no início do ano nesta região catarinense, o estoque de silo ficou baixo. A pastagem tropical, que é utilizada aqui na região, sofre com as baixas temperaturas. Como no pasto falta alimento, o produtor tem que complementar com a ração no coxo, o que torna a produção mais cara. Sendo assim, a oferta por leite diminui e, em contrapartida, a demanda permanece alta. O resultado é repassar o valor, que atualmente já ultrapassa R$ 5 em alguns supermercados para o consumidor final. Há um reflexo no preço pago por litro de leite aí para o produtor, devido à baixa coleta, né, dos laticínios, por essa baixa de produção, mas também há um aumento de custo de produção por parte dos produtores. A dieta que os produtores estão fornecendo para as vacas leiteiras nesse período de outono, ela é uma dieta mais cara, talvez a mais cara do ano. Todos os anos é comum que tenham ajustes no valor do leite para o produtor nesta época, chamado de período de transição. Este ano, o aumento foi acima da média, comparado com as atualizações anteriores, tendo em vista que os preços no custo de produção, que inclui luz, soja, malte e entre outros, também estão aumentando. Para o produtor, atualmente estão sendo pagos R$ 2,70 por litro de leite. Neste mesmo período do ano passado, estava sendo pago uma média de R$ 2,00 por litro. Na verdade, assim, a dieta é mais cara, o custo de produção está mais caro. Agora, o aumento desse ano foi um aumento, sim, acima, né, do que a gente teve nos últimos anos. Então, não é que a margem diminuiu, está mesmo. Muitos produtores estão com a margem até um pouco maior, né? Principalmente aqueles que estão preparados para esse momento, para esse período de transição e também depois para o período de inverno, quando as vacas entram na pastagem de inverno. Então, assim, a margem ela pode sim ter aumentado em muitos casos, mas o aumento não foi proporcional, não, ao aumento do preço pago, justamente porque nesse período o custo para a alimentação dessas vacas é maior. Este período de transição também é chamado assim porque o produtor, além de fazer a reserva com silagem, que é esta que vimos na imagem, normalmente prepara a terra para receber pastagem mais resistente ao inverno, como por exemplo o plantio de aveia. Mas essas plantas ainda não estão totalmente prontas para o consumo do gado agora. Com a entrada dessa alimentação na dieta do gado, o rendimento das vacas pode melhorar, aumentando a produtividade e melhorando os custos dos produtores. Eu acho que, assim, primeiro, baixar dos R$ 2, não, porque o custo de produção ele aumentou muito nos últimos anos. Então, a média que eu tenho da nossa região de preço pago ao produtor ficou em torno de R$ 2,10, R$ 2,13 no último ano, fechando o ano civil, isso 2021. E eu acredito que, e espero também, olhando também do ponto de vista do produtor, que esse valor não seja inferior, seja superado aí nesse ano, no fechamento de 2022. O que acontece, naturalmente vai acontecer, é que a partir do momento que as pastagens de verão começam a se recuperar, ou seja, primavera dentro, esse preço que hoje está sendo pago ao produtor, ele tende a dar uma baixada. O quanto vai baixar, isso somente a velha história da lei da oferta e da procura vai nos dizer, mas é natural que ele vai dar uma baixada sim, primavera dentro. A lida do criador do gado leiteiro não é fácil. Começa cedo, à tarde não pode faltar, sem folga, sem férias. É preparar a ração, limpar os espaços de trabalhos e entre outras funções do dia a dia. Tudo isso para manter o sustento da família. Não é muita gente que aguenta todo esse trabalho diário sem ter um retorno financeiro satisfatório. Com os custos para manter a linha de produção leiteira aumentando cada vez mais, tem sido um impulso para alguns produtores desistirem da profissão.
Esse produtor, localizado aqui no bairro Ressacara, em Garopaba, já chegou a produzir 1.000 litros de leite por dia. Agora, a produção reduziu pela metade. O criador diminuiu a cabeças de vacas leiteiras e vem optando pelo gado de corte em seu plantel. A gente optou pela diminuição por causa que exige muita mão de obra. Não tem sábado, não tem domingo e os funcionários não querem trabalhar final de semana. Então daí a gente fica condenado à ordenha, como se diz, né? A gente não tem folga. Desde os 8 anos de idade eu trabalhei com meu pai e nunca tive férias na minha vida. Então é uma opção que a gente está parando com a vaca de leite e o preço também, né? Enquanto 500 ml de água custa R$3, 1 litro de leite custa R$2,50, R$2,70. Então isso aí também desanima muito o produtor, né? Kleber comprou um touro puro de origem da raça Red Angus, que é apropriado para o desenvolvimento de gados na produção de carne. Anteriormente, ele utilizava touros de linhagem de raças leiteiras, fazendo com que a produção sempre tivesse continuidade. Agora, ele prevê que em pouco tempo encerrará as atividades na produção de leite e ficará com gado de corte. Além dos altos custos de produção, atualmente apenas ele e a esposa estão na lida. Os filhos estão estudando fora da cidade e não pretendem dar continuidade aos trabalhos dos pais. Este foi mais um dos motivos no qual fez o criador tomar essa decisão. Uma vaca dessa, quando, vamos supor, ela cria, nasce uma bezerra, tem que tratar até 1 ano, 1 ano e meio para ela entrar em cio. Daí no cio mais 9 meses para ela criar, né? E daí vai para a ordenha. E uma vaca dessa demora então na faixa de 2 anos e meio, 3 anos para começar a produzir, né? Onde que se torna caro, né? Tratando e mantendo elas, né? Medicação e mão de obra. O gado de corte, em 1 hora de serviço eu trato o gado todo, né? Daí tem, lógico que vai ter a medicação, que vai ter que tirar um dia a cada 2, 3 meses para medicar o gado, né? Desverminar e tal. Mas é bem menos mão de obra para o gado de corte para o gado de leite, né? O gado de leite é uma rotina de manhã e à tarde, todo dia, né? Sábado, domingo, feriado, não tem dia bom como dia. Todo dia é dia de ordenha e é sempre a mesma coisa, né, cara? No fim é sacrificante isso aí. Para que esses pecuaristas não desistam da produção de leite, o incentivo deve continuar no valor passado para eles. Este criador de São Martinho aumentou a criação e tem investido para continuar os trabalhos. Nos últimos anos, o valor pago pelo litro do leite ao produtor rural não acompanhou o aumento do custo de produção. Então, eu meio que na contramão de tudo que está acontecendo, eu ainda consegui aumentar a minha produção. Porque eu sou um produtor um pouco maior, eu já havia uma estrutura financeira um pouco melhor, mas não é o que acontece na maior parte dos casos na região, que é formada muito por pequenos produtores rurais. Então, isso torna cada vez mais difícil a continuidade desses produtores na produção de leite. Porque, na maior parte dos casos, é a única fonte de renda que eles têm. Então, não estou dizendo que hoje está dando prejuízo à produção do leite. Mas para um produtor pequeno, a margem que sobra não é suficiente para a subsistência da família dele. Assim como tem muitos produtores parando, a gente tem muitos produtores intensificando a produção. Então, é comum produtores que até 5 anos atrás trabalhavam aí com 30 vacas em lactação, hoje está com 60, 70. Então, uma coisa me parece que está compensando a outra. Se nós olharmos os dados históricos de produção de leite, nos últimos anos, ele está até com uma ligeira alta. Ele vem apresentando uma ligeira alta na produção de leite anual, né? Então, quer dizer, aqueles que estão parando estão sendo compensados por aqueles que estão intensificando a produção. O preço do leite até o final deste inverno poderia chegar na média de R$ 6. E mesmo assim, para alguns criadores, esse valor não estaria cobrindo 100% dos custos. É a mão de obra e os custos, né? Mais a mão de obra, que enquanto uma água de 500 ml custa R$3, 1 litro de leite custa R$2,70. Então isso aí não é valorizado o produtor, né? O aumento do leite nos mercados vem para o produtor também, só que de uma forma muito menor. O produtor sempre é o elo mais fraco da corrente. Então, um aumento que, por exemplo, do mercado vai o leite, digamos, para R$6 o litro, como está sendo estipulado, o
produtor rural vai aumentar o quê? 15, 20 centavos. Então, ajuda esse aumento, ajuda, mas ainda não é o suficiente.